E aí, tudo bem com você? Eu hoje quero dar algum conselho para pais com crianças pequenas, para avós e avós com netos pequenos. Vem comigo que eu vou te ensinar a transmitir a fé. E aí, tudo bem com você? Olha, quando você vai fazer um currículo, por exemplo, você vai mandar isso para alguma empresa, você coloca lá as línguas que você fala e a qualidade dessas línguas. Eu falo bem inglês, eu falo mais ou menos espanhol, eu falo muito bem o português e tal. É claro que a sua língua materna você vai falar muito melhor, sem sotaque, sem dificuldade, sem gaguejar, sem problema nenhum. Bom, mas as outras línguas você tem diferentes níveis, né, de compreensão, de expressão e tal. Eu, por exemplo, eu aprendi o português de criança, depois quando entrei no seminário, com 18 anos eu aprendi espanhol e latim. Então, para mim, o espanhol e o latim são mais ou menos simples, né? Não são muito complicados. Claro que eu não tenho a mesma expressão que eu tenho do português, por exemplo. Mas os espanhóis daqui da Espanha, aqui da Europa, dizem, você fala muito bem espanhol e tal. Tem grande problema com isso. Agora, eu fui aprender, por exemplo, hebraico para estudar a Bíblia com 25 anos. E como eu não usei mais, eu perdi. Eu sei algumas noções de hebraico e tal, mas perdi a fluência de ler, de escrever em hebraico e tal. Depois, por exemplo, quando eu vinha aqui para cá, para a França, eu fui aprender a falar francês mesmo com 56 anos. Então, eu falo francês, eu me expresso em francês. Mas qualquer um vê que eu sou um estrangeiro. A boca não articula tão bem quanto o nativo. O pensamento não sai tão bem, tão claro quanto o nativo. Então, tão rápido e tão bem. Por quê? Porque além de não ser uma língua nativa minha, eu não aprendi isso desde pequeno, eu ainda fui aprender isso bem mais velho. Então, quanto mais velho você aprende uma língua, mais dificuldades você tem. Mas é lógico que é possível se expressar nessa língua, sem problema, tá? Agora, eu, por exemplo, aprendi o catolicismo desde pequeno. Eu fui catequizado e antes de ser catequizado, eu já conhecia a igreja, já conhecia muita coisa da igreja quando eu fui para a catequese. Então, é esse conselho que eu quero começar a dar para você que é pai ou que é avô, avó e tal. Ensine a criança desde pequeno. Ensine o alfabeto da fé. Ensine a criança a rezar a oração do Anjo da Guarda, o Pai Nosso, a Ave Maria. Ensine a criança a partilhar os seus brinquedos, a dividir desde pequena, saber dividir. Tem gente que adulta não sabe dividir, não sabe perdoar, não sabe fazer nada. Por quê? Porque foi aprender o cristianismo muito depois. E aí tem muita dificuldade de se expressar, de pensar, de entender o ensinamento de Jesus. A fé é uma linguagem. Então, quanto mais cedo você ensinar e a pessoa aprender a linguagem da fé, mais fácil ela vai estar naquele meio. É como uma criança que aprende a nadar logo depois que nasce, ela nada como um peixe. Agora, se eu for aprender a nadar depois de 30, 40, 50 anos, eu nado como um cabo de martelo, né? Vou para baixo. A gente tem dificuldades. Então, por exemplo, quando você puder, ensine a criança a rezar, leve ela na igreja, mostre os vitrais, fale da pia batismal, mostre os cálices, mostre as coisas, vai ensinando, passeie com essa criança, fale da vida dos santos, conte um pouco as histórias da vida de Jesus, da Bíblia, e que ela aprenda com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, ela vai ter uma orelha, um sentido para o catolicismo. E aí, quando ela crescer, ela não vai esquecer. É como você talhar uma escultura na pedra. Dá trabalho, claro que dá. Mas depois de talhada, pode ter vento, chuva, o que for, a pedra está lá, ela continua lá. Ela vai continuar lá. Não tem nada que faça apagar. Então, mesmo que a criança depois diga, olha, eu não quero mais ser católico, ela vai escolher isso depois, porque ela não tem liberdade de aprender. Como a gente não tem liberdade de aprender uma língua quando a gente criança. Ninguém vai ensinar uma língua para uma criança a partir dos 18 anos. Então, aos 18 anos, ela já aprendeu a língua. Então, a fé também é assim. Se depois ela não quiser, ela fizer a opção por não participar da igreja, não participar da fé, ou até de trocar a sua fé,
é outra história. Mas aqueles valores cristãos vão estar ali. Aqueles ensinamentos de Jesus vão estar ali. Fazem parte da constituição, não só do cérebro, mas do coração e da vida dessa criança. É assim que você transmite a fé. Santa Teresinha de Jesus, nas suas cartas, ela fala de 2 crianças que foram adotadas, perderam os pais, e que ela, com 14 anos, andou ensinando essas crianças. E aí ela percebe o quanto que Deus vai trabalhando o coração, a graça, a vida dessas crianças pequenas. É assim que a gente transmite a fé. Não espere o seu filho, o seu neto, ter idade de ir para a catequese. Quando ele chegar nessa idade, ele tem que já saber o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda e o Creio, pelo menos. Senão, depois a catequista não tem o que ensinar. Não tem como ensinar aquela criança que é analfabeta da fé. Ok? Então, alfabetize o seu filho, o seu neto, desde pequeno. Mesmo que depois ele use o ensinamento para aprender outras coisas. Mas nunca será jogado fora aquilo que você ensinou de criança, ok? É assim que a gente transmite a fé. Não espere a criança ter idade de catequese, idade de crisma, para colocá-la na igreja. Que ela nasça fazendo isso, que ela entenda o valor disso a partir de você, do colo do pai, da mãe, dos avós, ok? É assim que a gente evangeliza uma criança, assim que a gente transmite a fé e é assim que a sociedade cresce. Um abraço, muito obrigado, Deus abençoe.